Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Magalhães. Eu sou Magalhães. Hoje vamos falar sobre a queda na visão do cristianismo. Abordaremos a questão dos anjos especificamente nessa nossa conversa de hoje, que vai ser muito importante para você. Segundo a Escritura e a tradição do cristianismo, Deus é infinitamente bom e todas as suas obras são boas. Então, de onde vem o mal? Santo Agostinho se fez essa pergunta e não encontrou nenhuma resposta. Segundo a tradição da Igreja Católica Apostólica Romana, esse mistério da iniquidade só se explica à luz do mistério da piedade. A revelação do amor divino em Cristo manifestou ao mesmo tempo a extensão do mal e a superabundância da graça. Precisamos, pois, pensar essa questão da queda fixando o olhar na nossa fé naquele que só ele é o vencedor do mal nesse mundo, que é Cristo. Mas antes de falarmos sobre a queda dos anjos e que por trás da desobediência de nossos primeiros pais há uma voz sedutora que se opõe a essa voz de Deus, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos, de dar o like e também de nos seguir lá no Instagram, que vai ajudar muito a divulgação do nosso trabalho. Sem mais conversa, vamos embora para o vídeo. Antes de abordarmos sobre a queda angélica, devemos nos perguntar: qual é a natureza dos anjos? Qual é a natureza deles? Os anjos são seres espirituais, pessoais e livres, dotados, portanto, de inteligência e vontade, criados por Deus do nada. Segundo São Tomás de Aquino, cada anjo é uma criatura espiritual única diante de Deus, dotado de dons naturais que recebeu em sua criação, mas ainda assim é um ser criado. Portanto, ilimitado, apesar de ser imaterial, incorpóreo, imortal e incorruptível. São Tomás também nos diz que há uma hierarquia celeste. Assim se estabelece. Todo o coro angélico se divide em 3 hierarquias. Então vamos falar agora das hierarquias. A primeira hierarquia, ela se divide em 3 ordens, para quem não sabe. A primeira ordem, a dos serafins, isso mesmo, serafins. Ardor de caridade, imagem do amor divino. A segunda ordem, a dos querubins, plenitude de ciência, imagem da sabedoria divina. A terceira ordem, a dos tronos, assento de Deus. Esses anjos compreendem o juízo divino. A segunda hierarquia, ela também se divide em 3 ordens, tá? Então, segundo Santo Agostinho, a primeira em 3 ordens, a segunda também em 3 ordens. A primeira ordem é a dominação, governo dos próprios anjos, domina e distingue o que fazer. A segunda ordem nós chamamos de virtude, executa a ordem da dominação com relação à natureza física. E a terceira ordem, potestade, ocupa-se de combater aos anjos caídos, é isso mesmo. E depois nós temos a terceira hierarquia, que também se divide em 3 ordens, segundo São Tomás de Aquino. A primeira ordem é principado, guia na execução dos atos e dirige os destinos das nações. A segunda ordem é arcanjo, que anuncia importantes missões, como nós vimos na Bíblia, né, aos homens, e guarda as pessoas que desempenham importantes funções para a glória de Deus, assim como o Papa, os bispos, os cardeais, os sacerdotes e também outros, tá? E a terceira ordem, que é o anjo, que anuncia, comunica e protege individualmente a cada um de nós. É isso que São Tomás nos diz. Esta é a ordem hierárquica dos anjos estabelecida em relação à perfeição da glória, e é o que a natureza tem e recebeu na origem de sua criação. Uma coisa muito interessante é que, se são seres espirituais criados por Deus do nada, como os anjos podem ter caído? Eles tinham tudo, eles estavam tão perto de Deus. Por que então essa tragédia? Talvez você tenha ouvido que eles invejaram a encarnação. Talvez você tenha ouvido que eles se rebelaram contra a exaltação do homem.
Os teólogos foram livres para especular sobre o assunto por séculos, e São Tomás avaliou o assunto com sua grandiosa inteligência. Por trás da desobediência de nossos primeiros pais, há uma nova voz sedutora que se opõe a Deus, que é a voz do demônio, e que, por inveja, os faz cair na morte. A Sagrada Escritura e a tradição da Igreja Católica Apostólica Romana veem neste ser um anjo destronado, chamado de demônio ou diabo. A Igreja ensina que ele tinha sido um anjo bom, criado por Deus, como falei acima. Assim diz a Igreja, abre aspas. Com efeito, o diabo e outros demônios foram, por Deus, criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa, fecha aspas. A Escritura fala de um pecado desses anjos. Esta queda consiste na opção livre desses espíritos criados, que rejeitaram radical e irrevogavelmente a Deus e seu reino. Temos uma reflexão desta rebelião nas palavras da serpente a nossos primeiros pais, abre aspas, e vós sereis como deuses, fecha aspas. O diabo é o pecador desde o princípio, o pai da mentira. A atitude dos anjos é um caráter irrevogável da sua opção, e não uma deficiência da infinita misericórdia divina, que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Segundo São João Damasceno, abre aspas, não existe arrependimento para eles depois da queda, como não existe arrependimento para os homens após a morte, fecha aspas. A Escritura atesta a influência nefasta daquele que Jesus chama de homicida desde o princípio, e que até chegou a tentar desviar Jesus de sua missão recebida do Pai. Contudo, o poder de Satanás não é infinito. Ele não passa de uma criatura, poderosa pelo fato de ser puro espírito, mas sempre criatura. Ele não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus aqui na Terra. Acho que um dos grandes mistérios, ou talvez o maior mistério, é a permissão divina da atividade diabólica de Satanás no mundo. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, dá o like, porque aqui no canal Magalhães falamos sobre religião, filosofia, teologia e temas diversos. Até o próximo vídeo.